Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar a história real da Marie Curie, retratada no filme da Netflix Radioactive. E se você curte histórias reais por trás das obras, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações porque a gente tem uma playlist só sobre isso. I have called this radioactivity. O filme Radioactive, na verdade, ele é da Prime Video, só que aqui no Brasil ele saiu pela Netflix. Não sei por que razão. Ele foi dirigido pela diretora Marjane Satrapi, que foi indicada ao Oscar pelo filme Persepolis. Era uma animação, se eu não me engano, de 2007 ou 2003. E o roteiro do Jack Thorne, responsável pelo roteiro de Enola Holmes. Now, where to begin? O filme, ele é uma biografia da Marie, mas ele foca um pouco mais na vida da Marie depois que ela conhece o seu marido, o Pierre Curie, ou Curie. Mas eu não vou ficar chamando o vídeo inteiro de Curie, porque ficaria, enfim, ridículo e pedante. Então eu quis fazer esse vídeo contando a história toda da Marie, lógico, de forma bem resumida, mas começando lá da infância dela, o que foi retratado no filme só por meio de flashbacks. Eu curti muito o filme, eu acho que fez uma bela homenagem a Marie. Se você não assistiu, assiste porque vale muito a pena e se você se incomoda com spoilers, sai desse vídeo e salva pra assistir depois. Eu falo aqui spoilers, mas é estranho, né? A gente falar de spoilers de algo que é uma história real. Mas super-heroínas existem e eu vou provar pra vocês com esse vídeo porque a história da Marie é impressionante. Se ela não é uma super mulher, eu não sei mais quem é. Segura esse currículo, Brasil! My instinct is that there is another element. A única mulher até hoje a ganhar 2 prêmios Nobel e também a única pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios em 2 categorias diferentes. Uma em física e a outra na química. E ela e o marido Pierre, eles começaram um legado da família Curie de prêmios Nobel, totalizando 5. Marie também foi a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Maria Sklodowska, ela nasceu em Varsóvia em 7 de novembro de 1867. Na época em que a Polônia ainda era dominada pela Rússia. Os pais da Marie se chamavam Bronislava e Władysław Sklodowski e eles eram professores. Infelizmente, a família perdeu as suas terras em brigas pela independência da Polônia. E os pais da Marie, os professores, eles sempre incentivaram muito a educação dos 5 filhos que eles tinham. A mãe ela era professora de um internato só para mulheres e o pai da Maria, ele era professor de matemática e física, que acabaram sendo as matérias que a Maria se especializou. Quando ele foi demitido do emprego, ele pegou muitos dos materiais que ele utilizava para fazer seus experimentos e levou para casa. E incentivou super os filhos a brincarem com esses materiais e fazerem os experimentos deles. Infelizmente, a mãe da Maria morreu de tuberculose quando ela tinha apenas 10 anos, em 1878. E para piorar a tragédia, 3 anos antes, a irmã mais velha da Maria tinha morrido de febre tifoide. O pai da Maria era ateu e a mãe da Maria era católica fervorosa, mas depois da perda da mãe e da irmã, a Maria acabou se tornando agnóstica. Segura essa informação que parece que eu tô falando aqui a troco de nada, mas mais pra frente do vídeo ela vai ser importante. Maria se formou no colégio aos 15 anos e partiu pra França porque a Universidade de Vaslui, não sei se estou falando isso certo, não aceitava mulheres. E quando ela chegou na França em 1891, quando tinha 24 anos, ela decidiu trocar o Maria por Marie, pra dar uma afrancesada no nome. Agora a gente começa a entrar no território do filme propriamente dito. O filme mostra que a Marie e o Pierre, eles se conheceram num esbarrão no meio da rua, muito convenientemente, depois que a Marie, ela perde o laboratório que ela tinha lá num laboratório conjunto com um bando de homem velho que não queria a Marie por perto. Já na vida real, a Marie, ela foi apresentada ao Pierre por um professor polonês de física em comum dos dois. Que esse professor, ele sabia que a Marie estava precisando de um laboratório e achou que o Pierre pudesse ajudar. E uma curiosidade sobre a história dos dois que não foi mostrada no filme é que inicialmente a Marie recusou o primeiro pedido de casamento do Pierre porque achou que fosse voltar logo para a Polônia. E como a gente viu no filme, o Pierre, ele começou a curtir um pouco esse ocultismo e espiritualidade. Então eles eram realmente amigos de uma mulher que foi retratada no filme e que na vida real ela era a Eusápia Paladino. E ela falava que ela tinha se aprimorado da técnica de raio-x criada pelo Pierre e pela Marie para falar com os mortos. O Pierre não viveu para ver isso, mas depois a Eusápia foi desmascarada como uma
fraudadora. Juntos, a Marie e o Pierre, eles começaram a estudar muito e foram eles que cunharam o termo radioatividade. Na verdade, a tese inicial, ela era da Marie. A Marie, ela tinha essa tese de que a radiação, ela não era o resultado de uma interação das moléculas, mas era algo proveniente do próprio átomo em si. E isso foi muito importante mais pra frente para se discutir e refutar a ideia de que o átomo era algo indivisível. Eu não vou me aventurar em termos mais técnicos que esses, porque eu sou de humanas, mas se você é físico ou químico e entende do assunto e quer explicar melhor pra gente, comenta aqui embaixo que eu vou fixar o comentário de quem fizer esse favor. And the very people who are running science believe the world was flat. Como eu falei, a tese inicial era da Marie, só que quando o Pierre viu que a tese ela era muito promissora, ele abandonou o que ele estava trabalhando inicialmente e embarcou de cara e de cabeça nos estudos da mulher, fornecendo para o estudo, inclusive, um elemento chamado eletômetro que ele tinha criado com o irmão 15 anos antes. Como resultado desses estudos, a Marie e o Pierre eles descobriram 2 novos elementos da tabela periódica. O primeiro deles foi nomeado de polônio em homenagem à terra natal da Marie, a Polônia, e o segundo ganhou o nome de rádio. E mais pra frente, o estudo desses novos elementos acabou ajudando na criação de aparelhos de raio-x e tratamentos de neoplasias com a radioterapia e a quimioterapia. É lógico que nem tudo são flores, porque a gente sabe que o estudo da radioatividade levou, inclusive, a desastres nucleares como a explosão da bomba atômica e o vazamento de usinas nucleares como a gente viu em Chernobyl e Fukushima. Por causa desses estudos, em 1903, a Marie, o Pierre e o Henri Becquerel, eles ganharam o Prêmio Nobel da Física pelo pioneirismo nas pesquisas deles de radioatividade, tomando por base os estudos do Becquerel sobre radiação. E aqui tem uma curiosidade que é diferente do filme. Na vida real, nem a Marie nem o Pierre, eles viajaram para Estocolmo para buscar o prêmio. No filme a gente vê que o Pierre foi sem a Marie e eles brigaram por causa disso, né? Na vida real, o Pierre, ele já estava doente demais para isso. Sem contar que ele não gostava muito de aparecer. Quando eu tô falando aqui doente demais, gente, é isso mesmo. O Pierre, ele tava começando a sentir os efeitos da radiação no corpo dele, mesmo sem eles saberem que o culpado era sim a radiação. Só que Pierre e Marie, eles acabaram tendo que viajar para Estocolmo, sim, em 1905, porque quem ganha um prêmio Nobel, essa inclusive era uma coisa que eu não sabia, é obrigado a dar uma palestra. Então, 2 anos depois de ganhar o prêmio, eles foram para lá para dar a palestra dos vencedores do Nobel. E como mostrado no filme, apesar da tese ser inicialmente dela, o comitê responsável pelo prêmio Nobel não queria incluir o nome da Marie e não ia incluir. Eles só incluíram porque um membro do comitê, que era um cientista, eu até coloquei o nome dele aqui porque eu achei muito bacana, o matemático sueco Magnus Gosta Mittag Leffler. Ele era um grande entusiasta de cientistas mulheres e ele caguetou esse plano do comitê para o Pierre, que fez uma reclamação formal falando que ele exigia a inclusão do nome da Marie. E foi graças a isso que a Marie se tornou então a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. The Nobel Prize again. This time for chemistry. For what? Marie e Pierre tiveram 2 filhas. A Irene, no filme ela é representada pela Anya Taylor-Joy, ela nasceu em 1897, e a Eve, que nasceu em 1904. E as filhas, elas foram criadas muito imersas na cultura polonesa. A Marie tinha muito orgulho do país de origem, chegando a contratar governantas que falassem polonês para educar as suas filhas e sempre levava elas para a Polônia em visitas. E lembra que eu falei que o Pierre estava começando a ficar bem doente pela exposição à radiação? Ele não teve uma morte de definhar por causa da doença, porque na vida real, assim como mostrado no filme, a morte dele foi bem mais trágica que isso, talvez mais piedosa. O Pierre, ele estava andando numa rua de Paris, até que ele tropeçou e caiu na rua, bem no momento que uma carruagem puxada por cavalos estava passando. E assim como a gente vê no filme, a cabeça do Pierre, ela foi esmagada pelos cascos dos cavalos e a roda da carruagem. Foi realmente muito traumático e foi um baque que a Marie nunca se recuperou totalmente. Depois que Pierre morreu, a Universidade de Paris decidiu convidar a Marie para preencher a vaga de professor que era dele. E a Marie aceitou, se tornando então a primeira mulher que foi professora da Universidade de Paris. E depois que Pierre morreu, a Marie de fato começou um caso com um ex-aluno do Pierre, o Paul Langevin. O Paul ele era casado, mas ele estava separado. E a Marie era 5 anos mais velha que o Paul. Isso incomodou demais a sociedade francesa, principalmente
principalmente porque saiu na imprensa. E quando essa notícia vazou de que a Marie estaria tendo um caso com um homem casado, as pessoas se utilizaram disso como uma desculpa para praticar a xenofobia, que a gente sabe que é muito comum na Europa. Os europeus, assim como os americanos, eles têm um senso de patriotismo enorme e têm esse ódio, essa fobia estrangeiro, né? Então as pessoas começaram a xingar ela simplesmente porque ela era polonesa. Então chamavam ela de polonesa suja e de judia destruidora de lares. A gente vê, inclusive, que mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo no mundo era bem forte. E lembra que eu falei lá no início do vídeo que a informação da mãe católica fervorosa e dela ser agnóstica seria importante? Então, a Marie estava sendo acusada de ser judia, como se ser judeu fosse um crime, sendo que na verdade ela nem era judia. A mãe era católica e ela era agnóstica. Ela não tinha nenhuma herança judia. E o que é curioso sobre ser polonesa suja, né, é que para ganhar um prêmio Nobel, ela era o orgulho da França. Uma francesa naturalizada. Mas aí, quando a sociedade acha que ela faz parte de um escândalo, ela vira a polonesa, a estrangeira. E mesmo depois do baque da morte do marido, a Marie continuou suas pesquisas, dessa vez no ramo da química, até que em 1911 ela ganhou seu segundo prêmio Nobel, só que agora em química. E a parte triste é que um mês depois que ela ganhou o prêmio Nobel, ela foi hospitalizada com depressão e problemas nos rins. E por causa desses problemas, ela ficou afastada do laboratório das suas pesquisas por 14 meses. Quando chegou na Primeira Guerra Mundial, a Marie, ela realmente fez aquilo que o filme mostra junto com a sua filha Irene. Ela criou máquinas de raio-x portáteis para ajudar os soldados a se recuperarem melhor na Primeira Guerra Mundial. Então, durante a guerra, a Marie foi responsável por hospitais de campanha, porque ela acreditava que os soldados tinham mais chance de sobreviver se eles fossem submetidos a cirurgias de forma mais rápida. Só que para fazer cirurgias, eram necessárias as máquinas de raio-x para ver onde é que eles tinham uma fratura, se a cirurgia realmente era indicada. E uma curiosidade é que para financiar esse projeto, a Marie tentou vender de fato as suas medalhas do Prêmio Nobel, mas o Banco Nacional francês se recusou a receber essas medalhas. Durante a Primeira Guerra Mundial, então, a Marie se tornou a diretora dos serviços de radiologia da Cruz Vermelha, e ela era responsável por 20 veículos radiológicos móveis e outras 200 unidades de radiologia em hospitais de campanha. Uma outra curiosidade super bacana que não foi inclusa no filme é que a Marie conhecia um outro famosíssimo vencedor do Prêmio Nobel, o Albert Einstein. Eles inclusive têm algumas fotos juntas, uma delas foi tirada em 1927, quando os dois compareceram a uma conferência. Dizem os relatos que ela e o Einstein se conheceram em 1911 e 10 anos mais tarde, em 1921, o Einstein conquistou o Prêmio Nobel de Física, que foi algo que a Marie tinha ganhado lá em 1903. E é provável que o Einstein não tenha aparecido nesse filme, porque o foco do filme era a Marie, era dar protagonismo para Marie. Então acho que não quiseram que ela competisse com nenhuma outra figura muito importante. Mas uma coisa muito legal que a gente viu matérias falando é que o Einstein ele defendeu a Marie quando começaram os escândalos no jornal criticando ela. Muito fofinho, né, gente? Achei bacana. They don't like you here. E o que é muito bonito é que a França, mesmo país que ficava xingando a Marie de polonesa suja, de judia destruidora de lares, eles quiseram dar uma medalha para Marie no pós-guerra. Seria uma medalha de Legião da Honra. Só que a Marie, ela recusou esse título. Gente, sério, Marie maravilhosa. Me representa. Pra coisa boa eu sou francesa? Pra coisa ruim eu sou polonesa? Não quero mais não. Sou polonesa com muito orgulho. Chupa a França. Tchau. Uma outra curiosidade que eu achei muito bacana, eu queria muito estar viva nessa época, é que a Marie, antes de morrer, ela deu palestra em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E sério, gente, eu não conhecia a história da Marie até 2019, mas quando eu descobri essa mulher, ela virou pra mim uma grande inspiração de força, resiliência e empoderamento. Vamos falar agora então do momento triste da morte da Marie. A Marie morreu no sanatório de Saint-Célimos, na França, em 4 de julho de 1934. Ela tinha 66 anos e morreu de anemia aplástica. E se acredita, com bastante firmeza, que essa anemia ela veio resultado da exposição à radiação que a Marie teve ao longo de tantas décadas da sua vida. Só que diferente do que a gente vê no filme, na vida real, a Marie morreu sem ter essa consciência de que a radiação e a exposição exagerada à radiação podia estar matando ela. Ela não sabia dos prejuízos da radiação. E ela foi enterrada ao lado do seu querido marido Pierre, lá no cemitério de Sceaux,
ou Seo, não sei como se pronuncia, mas em 1995 os restos mortais dos dois foram levados para o Panteão, lá em Paris, fazendo então com que a Marie fosse a primeira mulher a ser sepultada no Panteão por méritos próprios. Ou seja, ela não estava ali porque ela era esposa de alguém. Ela era Marie Curie, vencedora de 2 Nobel e que merecia e muito essa honraria ali de ter um túmulo no Panteão. Eu tive o privilégio de visitar esse túmulo e foi inclusive assim, em uma visita ao Panteão, que eu fiquei sabendo da história e da existência dessa mulher maravilhosa. Uma outra curiosidade é que por causa da radiação, todos os estudos da Marie lá de 1890, eles não podem ser mexidos, porque mesmo depois de mais de um século, o nível de radiação de todos esses estudos ainda é muito alto. Inclusive, os restos da Marie e do Pierre, eles tiveram que ser sepultados com todo o cuidado, em caixões de chumbo, sendo revestidos ali de chumbo para não vazar nenhum tipo de radiação. E falando em radiação, sobre esse tema a gente tem um vídeo sobre a série Chernobyl da HBO, que é realmente muito impactante porque mostra como algo que foi criado pode ser usado tanto para o bem, com certeza era o que a Marie queria, quanto para o mal. Não que a energia radioativa seja exatamente o mal, existem pessoas que defendem o seu uso, eu acho muito perigoso, mas eu não sou uma grande entendedora, né? Eu não sei até que ponto a falta de existência de energia nuclear poderia ser prejudicial e deixar várias nações sem energia, não sei. Mas enfim, nós temos vídeos sobre Chernobyl, vou deixar aqui em cima linkadinho para quem quiser assistir. A tragédia da exposição à radiação não acabou com a Marie na família Curie. A filha dela, Irene, seguiu os passos tanto da mãe quanto do pai e acabou ganhando um prêmio Nobel em 1935 do lado do marido, pela descoberta da radioatividade artificial. Só que por causa da exposição à radiação, a Irene acabou morrendo supernova em 1956, aos 58 anos. Já a Eve, ela não quis nada que tenha a ver com radiação, nem com química, nem com física. Ela enveredou pro lado das humanas. E por causa disso, ela foi o único membro da família direta que não passou por nenhum tipo de tragédia por causa da exposição à radiação. Muito pelo contrário. A Eve, ela viveu até os 102 anos. Ela acabou morrendo por causas naturais em 2007. Era uma jornalista muito premiada, ela nunca ganhou o prêmio Nobel ela mesma, mas ela casou com uma pessoa que ganhou, o diretor da Unicef. E esse foi o nosso vídeo contando a história real da Marie Curie. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que esse vídeo consiga fazer com que mais pessoas tenham acesso à história dessa mulher, porque, gente, essa mulher é incrível. E como mulher, eu acho muito importante a gente ficar sendo inspirada por essas histórias, né, de mulheres que tinham tudo pra desistir ou pra ajoelhar perante as adversidades, né? Ela, como mulher naquela época, não podia nem estudar em universidade, mas não, ela foi resiliente, ela foi além e tá aí, 2 prêmios Nobel. E infelizmente uma morte precoce em decorrência dos seus estudos que tanto ajudaram a humanidade. Você assistiu ao filme Radioactive? Você gostou? Deixa pra mim aqui nos comentários se você curtiu o filme e se curtiu saber um pouquinho mais da história da Marie. E lógico, não se esquece de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o produtor de conteúdo independente, no caso eu. Um beijo e até a próxima!